Celebramos hoje, aqui no nosso país, a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e colunas da igreja. Digo aqui no nosso país porque no calendário romano, esta solenidade está assinalada para o dia 29 de junho. Aqui no Brasil, por uma decisão da Conferência Episcopal, ela é transferida sempre para cair num domingo. Por isso celebramos com um certo atraso, mas celebramos com muita alegria e veneração estes dois apóstolos. Lembrando, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, por isso tem uma grande veneração por todos eles. Mas de todo o colégio apostólico, São Pedro e São Paulo possuem um destaque. Pedro pela sua primazia, por ser sempre o líder do grupo, por ser aquele que tem um prestígio maior e também uma jurisdição maior que os demais. E Paulo, pelo seu grande apostolado ad gentes, pela expansão do evangelho da qual ele é responsável. Esta liturgia consta de duas missas. Uma missa que é celebrada na véspera, na madrugada, chamada missa da vigília. Ela enaltece muito o amor que esses apóstolos têm para com o Senhor. E essa missa do dia de São Pedro e São Paulo, que enaltece a fé. A fé que é a virtude teologal que nos dá um penhor nessa vida, que nos dá uma segurança, a segurança da vida eterna. E sob a luz da fé, nós enxergamos todas as coisas com outro prisma, porque a fé ultrapassa aquilo que os olhos meramente humanos são capazes de ver. Se todos os santos são santos porque vivem de uma forma extraordinária as virtudes, de uma forma muito singular, vivem essas três que são as teologais, a fé, a esperança e o amor. Por isso devemos sempre pedir e pedir mais a Deus para crescer nas virtudes, sobretudo nessas virtudes teologais que nos levam para Deus, que levam o nosso coração e a nossa alma para o Senhor. A primeira leitura desta liturgia, do livro dos Atos dos Apóstolos, narra um episódio que aconteceu um ano, mais ou menos, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Nós sabemos porque São Lucas, o autor do livro, diz assim, era a festa dos ázimos. Foi bem nessa altura do ano anterior que Jesus instituiu a Eucaristia, que ele celebrou a sua Páscoa, que ele morreu e que ressuscitou. Um ano depois, temos aqui já em alta a perseguição contra a igreja. Nós vemos por parte dos judeus uma grande perseguição. Herodes manda matar Santiago, que é o irmão de São João, manda matar com uma espada. É o primeiro dos apóstolos que morre por amor de Jesus. E não contente com isso, para agradar ainda mais os judeus, ele prende São Pedro. Deixa São Pedro encarcerado. E São Lucas nos diz que a igreja orava continuamente a Deus por São Pedro. A virtude da fé é o que nos faz compreender a grande comunhão que existe entre os crentes. Nós que professamos a mesma fé, temos uma comunhão muito maior do que qualquer tipo de vínculo consanguíneo ou mesmo de afeto que possamos imaginar. Porque pela fé nós compomos um único corpo, o corpo místico de Cristo. Compomos um único edifício, o edifício espiritual da igreja. Então a nossa oração, que é o exercício da fé, ela pode chegar a qualquer membro desse corpo. Ela pode chegar a qualquer tijolo desse edifício. A nossa oração, ainda que não vejamos imediatamente o fruto, ela reverbera numa conversão que acontece lá no Oriente Médio, numa alma do purgatório que é sufragada e aliviada, vai para o céu. A nossa oração alcança o conforto para um doente. Vemos aqui, a igreja reza pelo seu pastor, pelo seu bispo, pelo seu papa. E a oração da igreja alcança para São Pedro o milagre da sua libertação. O anjo do Senhor abre a cadeia, abre os grilhões e liberta São Pedro. A nossa oração tem uma eficácia tamanha que nós cremos, quando chegarmos ao céu, porque é isso que desejamos, Nosso Senhor haverá de mostrar cada fruto do nosso joelho dobrado, cada fruto da nossa lágrima derramada, cada fruto do tempo que passamos diante do Senhor no sacrário. Que graça saber que o exercício da fé
a oração é sempre eficaz, sempre útil, sempre produz frutos. Nos Atos dos Apóstolos, várias vezes, São Lucas narra os apóstolos, os discípulos que, por anunciarem o evangelho, acabam presos. Não só Pedro, temos em outra altura Paulo, Silas, enfim. E em todas as vezes acontece uma libertação miraculosa. Isso significa que a palavra de Deus, o anúncio da salvação, a verdade da fé, não pode ficar presa, não pode ficar encarcerada, não pode ficar escondida. E se quiserem fazer isso, Deus intervém com o seu poder para que essa verdade seja levada, libertada, porque a verdade de Deus, ela liberta. E impossível, portanto, prendê-la. Saibamos, quando nós temos fé e exercitamos a fé pela oração, não há obstáculo que possa nos segurar. Não há. Porque a ação de Deus é sempre eficacíssima quando deixamos que Ele haja em nós. São Paulo, na carta ao Timóteo, escutávamos na segunda leitura dessa liturgia, faz da sua sentença de morte uma causa de glorificação a Deus. A carta a Timóteo, São Paulo escreveu no cativeiro. Ele já estava preso, já estava com a idade avançada, mas nem tanto, mas já tinha um grande apostolado, e ele já estava condenado à morte. São Paulo não foi condenado à morte por apedrejamento ou por crucifixão, como poderia ser. Mas ele, de uma forma muito sagaz, utilizou dos seus privilégios para, primeiro, postergar a morte, poder assim anunciar mais o evangelho. Depois, para ser levado a Roma, era o que ele queria, porque ele sabia que em Roma a difusão do evangelho seria ainda mais eficaz, uma vez que Roma era a capital do mundo naquela época, era o local mais importante, tanto pelas navegações, tanto pela frequência comercial, mas sobretudo por ser mesmo um polo de inteligência da filosofia, um polo reconhecido no mundo todo. Ele queria ir para lá. Então, usou suas prerrogativas de cidadão romano, usou suas prerrogativas de ser de Tarso, de ser siciliano, e não pôde morrer crucificado. Tanto assim que São Paulo morreu decapitado. Foi uma morte diferente da de São Pedro. Cruel também, mas um pouco mais atenuante. São Paulo muito sagazmente utilizou-se desses direitos que ele tinha. Quando ele estava na cadeia, esperando a sua morte, não ficou ali fazendo caso disso. Ele poderia escrever a Timóteo: a fé me trouxe para a tristeza, a fé me tirou a liberdade, a fé me fez um grande pobre coitado, pobre de mim que tanto fiz pelo evangelho e agora estou aqui pagando o preço que eu não devo. Oh, como sou infeliz. Não, o que ele faz? Ele diz: agora que eu terminei a minha missão, eu estou como que para ser derramado em sacrifício, como uma libação. Libação era derramada sobre a vítima, antes de a vítima ser sacrificada. A libação é daquele que se sabe uma vítima com a vítima expiatória. A fé é aquilo que faz com que nós vejamos todas as coisas de uma luz sobrenatural, de um ponto alto, de um outro prisma. E São Paulo não via a morte dele como um fracasso, uma tragédia ou uma ocasião para lamento. Ele via sim a morte dele como a glorificação total, porque ele sabia: agora sim, eu me entrego como meu Senhor se entregou. Agora eu me dou como Ele se deu. Agora eu ofereço tudo, até a última gota do meu sangue, como o meu amado Senhor o fez. A fé sempre nos fará enxergar as coisas com outros horizontes. Mesmo as adversidades, mesmo as condenações por causa da fé, mesmo as contrariedades porque queremos testemunhar a fé. E a nossa alma haverá de ser também ela tingida de sangue. Talvez Deus não nos peça o martírio, como pediu a São Pedro e a São Paulo, mas pedirá um constante martírio no testemunho, sem arredar pé da nossa fé, num testemunho da moral que a fé supõe, num testemunho de morrer para si todos os dias, morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, morrer para o homem velho, e deixar que a vida nova na graça transpareça, que a vida de Cristo apareça em nós, como apareceu nesses santos apóstolos. O evangelho desta Santa Missa é a chamada Confissão de Cesareia. Jesus está com seus apóstolos na região de Cesareia de Filipe. Esse local, o Filipe, ele
quis agradar o imperador César Augusto, e o que ele fez? Ele edificou ali um templo para o imperador, né? Algo muito equivocado, certo? Mas de uma certa forma uma traição, porque, bem, sendo o rei dos judeus, ele foi lá e construiu um templo para o imperador romano, querendo assim ter uma boa vista política com relação a ele. Daí que o nome da cidade é Cesareia, porque ela foi construída em honra de César Augusto. E ali tinha esse templo com a imagem idolátrica do imperador. É precisamente ali naquele local de culto idolátrico, de culto pagão, que Jesus toma os seus e pergunta: que dizem os homens que eu sou? Os apóstolos respondem coisas muito variadas e nenhuma muito eficaz ou acertada. Elias, Jeremias, João Batista, algum profeta. Também nos nossos dias, se perguntarmos pelas praças quem é Jesus, aqueles que não têm fé não necessariamente responderão algo contra Jesus, mas não responderão a resposta certa. Dirão: é um profeta, é alguém que amou muito os pobres, é alguém que é um grande mestre, é um sábio, é um avatar, é alguém que tem um coração muito bom, é alguém que morreu por uma causa de justiça. Respostas que, ok, não estão erradas, mas são insuficientes. Jesus não se contenta com essas respostas, ele quer a profissão de fé. Ele quer que a sua messianidade seja proclamada pela sua igreja. Por isso pergunta a Pedro, o líder do colégio, aquele que possui a primazia entre os apóstolos: quem dizeis que eu sou? E São Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, com uma graça especialíssima do Pai, proclama aquilo que a razão não pode dizer: Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o único Salvador do mundo e da história. Tu és Deus encarnado que veio a esse mundo para nos resgatar com o teu sacrifício. Essa é a profissão de fé da igreja. E é a partir dessa profissão de fé que Nosso Senhor estabelece o fundamento sólido da sua igreja. Pois bem, Pedro, porque tu sabes que eu sou Cristo, então agora eu direi quem tu és. Tu és Pedro. E sobre essa confissão de fé, sobre essa pedra, sobre ti, eu edificarei a minha igreja. E a igreja, de fato, está toda ela alicerçada nessa grande confissão de fé. A igreja existe no mundo para proclamar a messianidade de Jesus. A igreja existe no mundo para anunciar o senhorio de Jesus. A igreja existe no mundo para transmitir a fé de geração em geração, até que a fé ceda lugar à visão beatífica de Deus, quando se der o juízo final. E Jesus dá à igreja, e isso é muito claro no Evangelho, as chaves do reino dos céus. Poderia dar a todo o colégio? Poderia, mas quis dar a Pedro, porque quis dar a um, porque a igreja é una. E aquele um, Pedro, tem as chaves que a igreja administra e administrará até o fim dos séculos. Por isso a igreja tem poder para perdoar pecado. Por isso a igreja tem poder para batizar. Por isso a igreja tem poder para unir corações. Por isso a igreja tem poder para conferir o santo sacramento da ordem. Por isso a igreja pode renovar o sacrifício de Jesus do Calvário. Porque esse poder das chaves foi dado pelo próprio Jesus. A igreja liga aqui na terra e lá no céu se liga também. A igreja desliga aqui na terra e se desliga lá no céu também. O poder da igreja está baseado na fé da messianidade de Jesus. E assim perdurará de geração em geração. Pedro e depois dele os seus sucessores, até chegarmos ao Papa Francisco, sempre gozarão dessa prerrogativa de possuírem as chaves do reino dos céus e de confirmarem a fé na messianidade de Jesus. Meus caros irmãos, celebrando com muita alegria esta grande solenidade, peçamos ao Senhor que hoje aumente a nossa fé. Fé que nos fará, como os apóstolos Pedro e Paulo, vermos todas as coisas com um olhar sobrenatural. Fé que nos levará, como a São Pedro, até a dádiva da nossa doação total. São Pedro terminou seus dias nesse mundo morrendo crucificado, como Jesus, mas não da mesma forma. Quis ele que a sua cruz fosse invertida, para que não padecesse como mestre. Morreu crucificado de cabeça para baixo. São Paulo nos ensina, pela fé nós podemos nos unir ao Senhor, e cada renúncia, cada abnegação, cada contrariedade aceita por amor a Deus, torna-se uma hóstia agradável ao Pai. Por isso, em cada liturgia da missa, no ofertório, nós colocamos verdadeiramente, de uma forma espiritual, na patena,
a nossa doação também, para que o sacerdote eleve isso até o Pai e a nossa oferta seja agradável a Deus. Que os santos apóstolos nos ensinem a tingir as nossas almas com o sangue do martírio, o sangue da entrega, o sangue da doação. E nunca percamos o que há de mais sagrado nesse mundo, que é a virtude teologal da fé. Não permitamos que ela seja confundida por falsas doutrinas, por questões esotéricas, por heresias ou por qualquer coisa que coloque em xeque o que há de mais sagrado nesse mundo e a maior garantia que nós temos do mundo vindouro. Se é verdade que a fé de Pedro e Paulo é muito grande e sobre ela está alicerçada a igreja, é ainda mais verdade que a criatura que mais teve fé nesse mundo foi a Virgem Maria. Santa Isabel disse assim: bem-aventurada aquela que acreditou, porque nela serão cumpridas as promessas do Senhor. Peçamos à nossa Mãe do Céu, aquela que é Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, que ela aumente a nossa fé, que ela nos ensine a crer contra toda a prova nos desígnios benevolentes de Deus e, sobretudo, que pela fé, tornada a oração, nós possamos, com ela, oferecermos-nos ao Senhor Jesus para a nossa salvação, para a salvação do próximo e para a maior glória de Deus. Amém.